Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Eu estou de volta para trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de alerta para todos os cristãos, todos os crentes que me ouvirem, ou que assistirem esse vídeo. Eu quero deixar essa palavra de Deus para a meditação de todos nós. Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Fique comigo até o final do vídeo. E depois se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles também sejam alertados sobre ou através desta gloriosa palavra de Deus. Nós vamos meditar hoje sobre o remédio contra a vaidade. A vaidade, ela mora no homem, mas Deus traz uma palavra de alerta para todos, porque o homem é vaidoso, o homem busca coisas que simplesmente lhe agrada, que massageia o seu ego e massageia a sua própria vontade. Mas a realidade não é assim. Deus é que dirige a vida do ser humano. Deus é que conduz a cada um segundo a sua própria vontade. E nós vamos aprender algo importante nesta palavra. O Salomão, cheio do Espírito Santo, foi usado para escrever esse livro de Eclesiastes. E eu quero meditar com vocês no capítulo de número 7 e o verso de número 1 em diante. Que diz assim: melhor é a boa fama do que o melhor remédio. É o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Então, a mensagem de Deus, ela é totalmente, ela vai contra o que o homem pensa, o que o homem acha que é melhor para ele. Melhor é o dia da fama do que o melhor remédio. E é verdade isso. É o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Parece que é o contrário. Parece que não está certo isso aqui. Mas por que Deus falou isso aqui nesse versículo? Porque o dia do nascimento de alguém o homem que veio ao mundo, ele vai começar a sua caminhada na terra. E só Deus sabe o que ele vai passar durante a sua jornada, a sua passagem por aqui. E, na verdade, Deus está querendo dizer que o homem vai vir aqui, ele vai sofrer, ele vai passar por momentos difíceis, ele vai enfrentar situações cruéis. Ninguém vive uma vida de mar de rosa todos os anos da sua vida. Ele passa por enfermidades, ele passa por dores, ele passa por lutas,
ele passa por perseguições, ele enfrenta situações adversas. E no meio dessa caminhada, dessa jornada, muitas vezes, a pessoa chega até a pensar: que situação! Eu nunca imaginei que seria dessa forma. Vim ao mundo para sofrer tanto, ou para passar por situações tão difíceis. Isso aí é todos os homens, não adianta. O cara pode ser rico, milionário, pode ser quem for, ele passa por problemas difíceis. Às vezes ele tem tudo, mas ele pega uma enfermidade incurável que ele não consegue se safar dessa situação. Então, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. E o pregador continuou dizendo: melhor é ir à casa do luto, onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Meu Deus, mas como que pode um negócio desse? Ir na casa do luto. Parece, tem gente que não gosta de ir na casa do luto. Porque ele não gosta de olhar ou de visitar pessoas que morreram. Mas Deus não erra com as suas palavras. Melhor é ir na casa do luto, porque lá na casa do luto você vai refletir. Quando você vê alguém da sua casa, da sua família, ou alguns amigos seus mortos no caixão, inerte, lá no caixão, você vai refletir, você vai pensar, porque todos pensam. Um dia vai ser eu que vou estar aí nesse lugar. Um dia eu posso morrer e vou estar aí. E aí o que você fez de bom? Aí, geralmente as pessoas vão refletir, vão pensar melhor sobre a sua vida, vão fazer uma reflexão, uma retrospectiva da vida e ver aonde ele errou, que ele precisa se consertar, porque um dia ele vai estar ali no lugar daquele cara. Mas as pessoas gostam mais da casa do banquete. Porque lá na casa do banquete ele só vai comer, beber, fazer a vontade da sua carne, satisfazer a sua carne e o seu ego. Mas lá na casa do luto é melhor, porque lá é onde acontece arrependimentos. É onde acontece uma reflexão sadia a respeito da sua vida, como está levando aqui na terra. E muitas pessoas mudam, porque eles começam a refletir e pensar que uma hora ele vai estar ali, e para onde ele vai depois que ele estiver ali. O corpo sabemos que vai para o cemitério, vai ser plantado, vai ser enterrado. Mas você que mora dentro desse corpo, estou falando com você, a alma que mora dentro do corpo, para onde você vai? É isso que você tem que refletir, que nós temos que refletir. E ele fala: melhor é ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens. Ali está o fim. O cara pensa: poxa, aqui é o fim de tudo. Nunca ninguém voltou aqui. Todos que vão para lá, eles não podem voltar aqui. Porque naquela casa do luto está o fim de todos os homens. E os vivos o aplicam ao seu coração. Eles pensam, eles refletem sobre isso.
Melhor é a tristeza do que o riso. Às vezes a gente fica triste com alguma situação, passa por algum problema, a gente vai refletir. Ele vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai se humilhar na presença de Deus. E se ele estiver só de boa, ele acha que está tudo certo. Se ele estiver sem luta, sem aflições, sem passar por situações adversas na vida, ele acha que ele é o melhor cara do mundo. Muitos acham que nem precisa de Deus e nem precisa de meditar na palavra de Deus e nem precisa se humilhar. Então, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto, você faz melhor o coração. Porque o cara vai refletir, vai se humilhar. Poxa, por que está acontecendo isso comigo? Tem algo errado comigo, eu estou triste por essa situação que aconteceu comigo. Aí ele começa a falar com Deus. A maioria começa a pensar aonde eu errei. Eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo para melhorar a minha vida. E ele começa a refletir e o coração dele se torna melhor. Porque ele se humilha, ele reconhece que ele também tem erro, tem falhas, pratica muitos tipos de coisas que está lhe atrapalhando a sua caminhada ou que está roubando a alegria do seu coração. O coração do sábio está na casa do luto, viu? O coração do sábio está na casa do luto. Poxa, pastor João, mas que negócio é esse? O homem inteligente, o coração dele está na casa do luto. O cara que ele não tem humildade, que ele não é sábio, ele nem vai na casa do luto, ele não quer ir, porque ele acha que ele é inteligente de não ir lá. Ele é burro por não ir lá. Porque lá você vai ver o fim de todos os homens. E lá você vai refletir, você pode escapar de uma morte eterna, sem Deus, sem salvação, porque você vai pensar em você e vai começar a edificar a sua vida diante de Deus, para que você não venha morrer, partir para a eternidade sem esperança de ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade da palavra do Senhor. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Às vezes o camarada gosta muito de festa, de tantas coisas, e as pessoas acham que ele é sábio, que ele é inteligente, que ele é, sabe, porque ele gosta de realizar muitas festas, convidar amigos e tal. É melhor você ir na casa do luto do que ficar enchendo a tua casa de amigos somente para beber e para se alegrar. Essa é a verdade. Porque o seu coração está longe da reflexão importante no tocante à vida. Por que você veio aqui e que um dia você vai partir daqui e para onde você vai? Como está a sua situação diante de Deus? Então a palavra do Senhor, ela é perfeita e maravilhosa. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Eu prefiro ouvir uma repreensão de uma pessoa inteligente do que a canção de um tolo. Tem gente que deixa de ouvir uma canção que edifica, que lhe orienta, que lhe redargue, que lhe corrige, um conselho que corrige, porque o conselheiro de Deus, da parte de Deus, ele sempre tem uma palavra boa para o coração de alguém que precisa. Mas as pessoas que são tolas, elas não querem um conselho bom. Ela prefere o conselho do tolo, ouvir a canção do tolo.
Por isso que tem muitos cristãos que têm os pés apressados para o mundo. Ele diz que serve a Deus, mas vive mais no mundo do que com Deus. Vive mais no mundo do que do lado de cá servindo a Deus. Porque a vida dele é uma vaidade. Essa é a palavra de Deus. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Mas parece não. A verdade é que muita gente não quer ouvir um conselho de um sábio. Mas vem uma pessoa usada pelo diabo, cheia de tolice, porque o diabo é o bicho mais tolo que existe, porque ele rejeitou o próprio Deus. Entendeu? Se rebeliou contra o próprio Deus. E tem gente que é desse jeito, prefere ouvir uma mensagem do diabo, usado pelo inimigo, do que um conselho de uma pessoa inteligente que quer o seu bem, ou que quer o bem de alguém. Infelizmente é assim que funciona. Porque qual o estalar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Está vendo? Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio. A opressão. Isso é uma verdade. Se você der lugar para a opressão, der lugar para o mal, começar a ouvir somente aquilo que não é bom para você. Por isso que tem muitos cristãos que se debandam, se acabam, porque eles amam o mundo mais do que a Deus. Eles acham que a vida dele tem que ser uma vida dividida, um pé em Deus e outro pé no mundo. Um pé com o povo de Deus e outro pé no mundo. Porque ele tem que garantir aquele status de cristão, mas ele não abandonou tudo por amor a Cristo. Ele tem que carregar os dois na vida. O mundo e a Deus. Quer dizer, ele quer agradar o diabo e quer agradar a Deus ao mesmo tempo. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio. Ele se torna tão pressionado, levado, enganado pelas setas do maligno, que usa as pessoas que não pertencem a Deus, que está junto com você. Por isso que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Tem pessoas que dizem que é cristão, mas a vida dela é junta com ímpio, sentado nas mesas de bar, sentado nas mesas de lanchonete, tomando cerveja e ouvindo palavras torpes, palavras que não edifica, vive participando, se alimentando daquilo. E ela endoidece. O endoidecer aqui não quer dizer que a pessoa vai ficar louca, varrida, atirando pedra. É quando você acha que aonde você está lá no mundo é melhor do que na casa de Deus, ou na organização, no meio do povo de Deus que adora o Senhor em espírito e em verdade. Tem gente que está falando que é melhor ficar no mundo do que na igreja, porque eles acham que no meio do povo de Deus
porque acontece erro no meio do povo de Deus, falha no meio do povo de Deus, aí ele generaliza todo mundo e coloca todo mundo no mesmo pacote, diz que todo mundo é ruim, todo mundo é errado, então é melhor ficar lá com o ímpio do que ficar com os cristãos. Mas cristãos também têm falha, mas eles sempre têm algo de Deus para passar para você, sempre tem um conselho de Deus. Mas tem gente que está endoidecendo ao ponto de abandonar as coisas de Deus porque se alimenta do conselho do ímpio. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Melhor é o paciente de espírito. A pessoa que tem espírito humilde, que não tem espírito exaltado. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se ele estiver com Deus, se ele for inteligente, se ele viver uma vida de fé, assim mesmo com luta, com tribulações, mas ele nunca abandonou Jesus e nunca se misturou com o sistema maligno do mundo. Nunca caminhou junto com o ímpio nas suas astúcias de engano e de mentira. Se ele sempre fugiu, ele passou muitas lutas na vida, porque o dia que ele iniciou a sua vida na terra, ele passou por muitas lutas, mas se ele perseverou até o fim, no meio dessa guerra, dessa batalha, dessa peleja, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, o inimigo trabalha diuturnamente usando os seus adeptos para derrotar o povo de Deus. Mas se você for até o fim, resistindo o diabo, ele fugirá de vós. E o fim dos seus dias é melhor do que o dia do seu nascimento. Porque você vai ver a glória de Deus, porque você permaneceu até o fim. Não te apresses em irar-te. Não se apresse em irar. Tem pessoas que se iram por nada. Só de você ter uma conversa com ela, a pessoa já fica irada, já maltrata o outro. Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão somos nós se fizermos isso? Então nós temos que vigiar, porque o diabo está à espreita, querendo destruir o povo do Senhor. E nós somos condenados pelas nossas palavras, julgado por causa das nossas palavras e das nossas ações. Nunca digas, porque foram os dias do passado melhor do que estes, porque não é sábio fazer esta pergunta. Não é sábio fazer essa pergunta. Nunca diga, antigamente era melhor para mim, eu vivia melhor. Nunca diga isso, porque não é sábio, você não é sábio, nós não seremos sábios se fizer esta pergunta. Não pergunta para Deus, por que agora está mais difícil do que antes? Você, na sua caminhada, você tem que ter adquirido entendimento e sabedoria para confrontar o mal que vem, porque a tendência daqui para lá, o final, é sempre aumentar as lutas contra você. Por quê? Porque você não está lutando contra a carne e o sangue. Você está lutando contra o príncipe das trevas, o diabo, que não quer que você chegue lá no final com vitória. Ele quer que você chegue lá derrotado e vencido. E para onde ele vai? Porque ele sabe o lugar que ele vai, que é o lago de fogo, e ele quer levar você para lá, junto com ele.
E tem muitos cristãos que não entendem que o desenrolar dos dias da vida, cada dia que passa estamos indo para o final dos tempos e cada dia que passa está ficando pior. Nós é que temos que buscar em Deus sabedoria para nos policiar diante dos problemas que virão contra nós. Mas não é ficar lembrando, há 20 anos atrás era melhor, tudo era melhor e agora está ficando cada vez pior. Por quê? Porque você não estuda a palavra, você não está entendendo. Cada dia mais próximo do fim, piora o tempo que estamos vivendo. Vai piorando cada dia, mas você tem que melhorar espiritualmente, porque se você entender isso, você vai buscar de Deus graça, força, e o Espírito Santo de Deus vai te dar a capacidade para você superar os problemas que virão no futuro, que nós não sabemos ainda o que é, mas nós temos que orar e dizer para Deus: Senhor, me reveste da tua glória, do teu poder, da tua graça, porque eu não sei o que virá amanhã, mas eis-me aqui, estou pronto para enfrentar, porque eu sei que eu tenho que me portar como um soldado que entra na batalha pensando na vitória, não na derrota. Porque se você pensar na derrota, você já está derrotado. Essa é a verdade do Evangelho do Senhor. Porque tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Os que vivem mais, os que são humildes, ele adquire sabedoria. E se ele adquirir sabedoria, isso significa que ele adquiriu Jesus na sua vida. E quem tem Jesus na vida vence o mal com o bem, porque a sabedoria serve de proteção, como também serve o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela prolonga a vida do seu possuidor. Prolonga a vida aqui, e se você morrer com sabedoria, você nunca mais morrerá, porque você vai herdar a vida eterna com Cristo no dia da ressurreição, recebendo um corpo glorioso e vivendo com ele eternamente. Atenta para a obra de Deus. Atenta para a obra de Deus, obras boas, coisas boas, porque quem poderá entender ou endireitar, digo melhor, o que ele fez torto? Ninguém consegue endireitar. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque tem dias de adversidade. No dia da prosperidade, goza do bem, goza, aproveite do bem. Mas porque o dia da adversidade vai vir, e quando chegar, considere, encare ela e fale: eu vou vencer você, em nome de Jesus, porque também Deus fez este em oposição àquele. A adversidade é oposição, é a oposição da prosperidade. E Deus, os dois foram feitos para isso. Porque Deus, ele quer que você goze do bem. Mas quando o mal vier, você encare o mal e vença o mal. É isso que ele quer. Não seja covarde. Porque tem gente que só quer o bem. Mas Deus fez os dois. A adversidade fez o bem. Entendeu? Ele fez a prosperidade, mas ele também fez a adversidade. Essa é a verdade. Considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Eu não sei o que sobrevirá amanhã, eu não sei. Eu estou aqui agora, eu estou vivendo esse momento agora. Eu não sei amanhã qual é o problema que eu vou enfrentar.
pode ser muitas bênçãos, pode ser muita maravilha, mas pode vir adversidade. Mas se vier adversidade, eu vou patrolar ela em nome de Jesus. Essa é a verdade. Agora eu vou me curvar para o mal amontar em mim e fazer o que quer da minha vida? Jamais. Eu vou falar aqui não, Satanás. Eu vou vencer você. Se vier doença, vamos vencer. Se vier perseguição, vamos vencer. Porque nós temos a sabedoria de Deus na nossa vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso vi. Nos dias da minha vaidade. A vida do homem é vaidade. Há justo que perece na sua justiça. Há justo que perece na justiça. E há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Tem pessoas, matadores aí, assassino, bandido, estuprador, que morrem com 90, 100 anos. E ele não morre antes. Deus está dando uma oportunidade para ele se arrepender. Mas ele morre e vai para o inferno. E tem pessoas justas que perecem antes. Morre cedo. Mas não significa que ele morreu cedo, ele é mau. Ele morreu cedo para descansar de tanto problema que vem na vida dele. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. Não seja demasiadamente justo. Não seja justo demais. Porque o homem que quer ser justo demais, ele entra em problema. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Não queira ser mais sábio do que os outros, porque te destruirás a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que tenhas isto e também daquilo. Não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que diz, ou mais do que 10, digo melhor, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há ninguém. Tampouco adquires o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo, que venha a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste os outros. Tudo isto provei ou pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber, para adquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade e insensatez que a estultícia é loucura. A impiedade, a insensatez, a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui isto, achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma,
porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas, esta não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles inventaram muitas ilusões, ou inventaram muitas confusões. Nós somos culpados de tudo que passamos, porque nós buscamos muitas coisas na nossa vida que não é da vontade de Deus e por isso perecemos. Mas se você tem temor de Deus, você consegue superar, porque você vai se humilhar e vai buscar de Deus ajuda, proteção, e o Senhor te livrará. E no dia da sua morte, ou da minha morte, nós não tombaremos com o nosso coração nas trevas, mas sim na luz do Espírito Santo, porque morremos com esperança. E a esperança é Cristo na nossa vida. A nossa esperança é tudo na nossa vida, porque Cristo é a nossa esperança, a nossa segurança, até no dia em que nós partimos deste mundo. Que Deus abençoe seu coração, fique com Deus, que o Espírito Eterno continue falando contigo de uma maneira gloriosa. Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar esse vídeo e fazer seu comentário. Que Deus abençoe sua vida.